Olá, amigos do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Primeira terça-feira do ano e estamos aqui na Casa Espírita para fazer uma reflexão hoje com vocês. Depois de uma prece, a qual fiz aqui, aberto aleatório o Evangelho segundo o Espiritismo, nos veio a mensagem Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Preferi deixar a caridade material de lado, porque na maior parte todos já sabemos o que é caridade material. E eu vou tentar então aqui fazer uma reflexão sobre a caridade moral. A primeira questão da caridade, ela no seu ápice, fora da caridade não há salvação, uma mensagem que foi transcrevida novamente por Allan Kardec ao lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o que traz o tríplice aspecto do Espiritismo, que já trazia essência, a filosofia traz ali o aspecto da religião, só que ele foge totalmente da religião do senso comum, nos trazendo a ideia de religiosidade, aonde ele não diz que é fora do Espiritismo, mas sim o que Paulo de Tarso já havia nos dito, que fora da caridade não há salvação. Não importa se eu seja teísta ou se eu seja ateu, se eu seja muçulmano, católico, espírita, umbandista, não importa. O que importa é se eu conseguir entrar na benevolência da energia que a caridade promove. A caridade é o ato de querer o bem do próximo, de poder ajudar aquilo que eu posso fazer a ele, independente de ele poder me retribuir ou não retribuir, de alguém saber ou não saber, apenas pelo ato de ajudá-lo. E esse ato de ajudá-lo emana uma energia positiva em mim. E quando a pessoa ela começa a viver de uma forma caridosa, ela começa a vibrar em um padrão energético diferente. Como passamos agora um ciclo de um ano e começamos outro, a Terra está passando por um ciclo conhecido como transição planetária pelo Espiritismo, como juízo final, no aspecto bíblico, mas não como algo que é final, porque uma coisa acaba e outra começa. Igual agora acabou 2021 e começou 2022. Então a vibração necessária para os espíritos que vão continuar habitando este mundo chamado Terra é necessária a vibração da caridade, ou seja, daquele que não olha mais apenas para si, mas que olha para o todo. Como olhar para o todo? Pensamos na Terra como um ser coletivo. Esse ser coletivo é administrado por Jesus, o nosso Cristo planetário, e nós todos formamos então a egrégora mental da Terra, mas não somos apenas os homens. A gente acredita muitas vezes que a Terra, tudo está aqui para aceder ao homem, como nós somos deuses, todos deuses da Terra, e tudo está aqui para nos servir. A abelha só está aqui para fazer mel para nós passar no pão. Não é para ela se alimentar, não é para ela dar continuidade à espécie dela. As árvores estão aqui simplesmente para fazer a fotossíntese para a gente respirar e para a gente poder fazer casa e coisa, distribuir, fazer o que quiser. Os animais estão aqui apenas para nos auxiliar ao trabalho e nos servir de alimentação. É uma ideia muito equivocada e muito errônea e muito difícil de a gente se abandonar disso. Mas um ponto que a gente pode começar a fazer é parar de pensar na natureza e nós, e sim pensar como o todo. Nós, natureza, nós somos um conjunto, e se algo não está certo, se algo não está em equilíbrio, isso afeta o todo, não afeta apenas um ou aquele aspecto, tudo é afetado. Aí quando dá algum contexto climático, planetário, a gente se surpreende ainda, né? Acho isso até engraçado. Então assim, eu vou ler um pedacinho do texto aqui para a gente agora falar um pouco sobre caridade, o que nós somos, um pouquinho, né? A natureza. A gente vê o que eles falam de caridade moral, que a caridade moral está sendo muito necessária para nós, principalmente agora com tanta liberdade de expressão em redes sociais, e até porque daí eu falo atrás de uma tela e daí eu jogo lá qualquer coisa e depois eu não me preocupo com vamos dizer, o que vem de lá, né?
eu fecho e pronto, eu só jogo, às vezes eu só critico. É fácil eu criticar atrás de uma tela, né? Então a gente vai estar entrando aí em um ano político, a gente sabe que a última política foi muito acirrada, e eu acho que se isso aqui saiu como caridade moral aberta aleatório no começo do ano, é porque mais nós vamos precisar. Porque no nosso próprio movimento espírita faltou muita caridade moral nos cidadãos que se dizem espíritas e nos cidadãos que se dizem cristãos. Faltou muito ler esse assunto aqui. Eu preciso ler, a lógica, eu preciso ler isso aqui. Se sair o primeiro que precisa escutar sou eu, mas isso aqui é até um desabafo meu, porque eu percebi isso muito nas redes sociais, mais ou menos até me excluí das redes sociais, tenho ainda ali, mas não acompanho mais muito, por causa do tipo de coisas que a gente via lá. É desconstrutiva, né? Então, uma das coisinhas bem básicas que diz aqui, ó, a caridade moral consiste em suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior. Então está dizendo que a caridade moral é a gente se suportar, porque eu não vou encontrar pessoas perfeitas, porque eu também não sou perfeito, e eu tenho que saber viver com meus diferentes. E está dizendo que a gente não está fazendo isso, não estava fazendo lá em 1857, e eu acredito que agora está um pouco pior. Onde vos achais, por agora, encarnados? Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo que ele. Olha só o que os Espíritos escreveram aqui, que há grande mérito em alguém que pode calar-se e deixar um outro mais tolo que ele falar. Quantas vezes que a gente faz isso? Que a gente fica discutindo, disputando, e a gente está ali não praticando a caridade. Porque está falando mais tolo, porque se apenas que eu queria discutir sobre aquilo, eu já sou um tolo também. Então, muitas pessoas vão ver e dizer, então eu não posso ter minha identidade própria, eu não posso me expressar. É lógico que a gente pode, a gente até deve. Mas uma coisa é discutir ideias, outra coisa é disputar ideias, é totalmente diferente. E outra questão, Jesus já disse, não jogais pérolas aos porcos. Se alguém tem a convicção dele, ele tem a convicção dele, e ele tem o direito de ter essa convicção. Então eu tenho que conviver com ele com aquela convicção. A partir do momento que eu quero mudar a convicção dele pela minha, e eu sei que ele já tem a dele e eu tenho a minha, são dois tolos discutindo, não adianta. Então vamos achar um ponto em comum, e naquele ponto em comum vamos caminhar de mãos dadas. Como a questão da religião. Hoje as religiões se divergem muito, as próprias religiões cristãs. Do que Jesus nos trouxe, a expressão de religião hoje, ela está muito apagada. Mas, se nós pegássemos apenas assim, a caridade, nenhuma pode dizer que a caridade não faz bem ao ser humano, ao próximo e a quem a pratica. E nós nos darmos as mãos em prol da caridade para o próximo, meu Deus, a gente vai embora, a gente vai transformar o nosso mundo em regeneração bem rápido. Agora, se a gente ficar discutindo ideologias, seja religiosas, políticas, para eu apenas querer ter razão sobre o meu próximo, a gente vai continuar tendo problema. É um gênio de caridade. Isso é um gênero de caridade. Então, isso que a gente falou, calar-se quando o mais tolo fala, é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeiteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que os vossos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão no raro muito abaixo. Então está dizendo para a gente fazer que não ouviu, para a gente fazer que não viu um sorriso de deboche de pessoas que se acham superiores a gente. E talvez diz aqui que no mundo espiritual, se fosse observar o espírito daquela pessoa, talvez ela está bem abaixo, e provavelmente vai estar. Em uma reunião, talvez aquele mais humilde, mais quietinho, que parece até que é uma
uma pessoa assim sem intelectualidade, uma pessoa ali que não fede nem cheira, como se diz, talvez esse é o mais evoluído, porque ele prefere não entrar em uma discussão pueril. Meu pai já dizia, se você puder apagar uma fogueira que está podendo fazer mal, apaga, mas se não puder, também não bota fogo na lenha, não bota lenha no fogo, né? Não bota mais lenha no fogo. Por quê? Porque não adianta, vai só aumentar a discussão, então deixa quieto. Constitui merecimento não do ponto de vista da humanidade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então, meus irmãos, a nossa reflexão ela é sempre curta, mas então a gente falou da caridade moral. E a caridade moral, então, ela seria a gente calar-se quando o mais tolo fala, a gente não jogar pérolas aos porcos, porque não adianta a gente querer provar para alguém que não está apto a receber a mensagem que a gente tenha. E porque eu tenho que dar o direito dele saber que para ele está com a verdade, como eu também acredito que eu estou com a verdade. Porque isso são crenças. Por mais que tenha filosofia, tenha religião, a minha verdade é a minha verdade no meu ponto de vista e na minha jornada de caminhada. Daí eu quero pegar uma pessoa que não passou esse processo de caminhada, que não teve esse desenvolvimento e quero colocar para ele aquilo pronto. Isso não existe, não tem como. Até lembrando agora, a gente estava comentando ontem em casa, chegaram para Sócrates lá na Grécia e perguntaram para ele, se nós pegássemos várias pessoas, vários homens, alguns ignorantes, alguns políticos, né? Brincadeira, né? Na época a política não tinha o nosso caráter de hoje, né? Mas pessoas da vida que não eram boas pessoas, e se colocasse elas todas em uma praça pública e ele ficasse durante horas ou dias falando em filosofia para elas, será que elas se tornariam filósofas? Aí Sócrates disse, bom, minha mãe era parteira e uma coisa que ela nunca fez foi dar à luz a uma mulher que não estava grávida. Então olha que mensagem mais linda, né? Como a gente pode discutir, querer levar algo a alguém se esse alguém não está preparado para receber? E por que a gente continua em discussão? Por que a gente se incomoda que alguém escreveu algo lá no Facebook e eu tenho que ir lá defender aquela instituição, aquela sigla? Vocês sabiam que Allan Kardec, em todo o seu tempo, ele foi muito criticado quando ele assumiu o codinome de Allan Kardec, deixou Hippolyte Leon Denisard Vail e passou totalmente para uma outra fase da vida dele, como uma proposta com Cristo, com Jesus, de trazer essa verdade para a Terra. Ele foi muito criticado. Ele foi criticado em revistas, foi criticado nas reuniões de ciência, até grupos que ele participava. Vocês sabem de tudo que ele escreveu, de todos os livros, de toda a revista espírita durante 12 anos, quantas linhas ele escreveu para se defender? Nenhuma. Ele nunca, vocês não vão achar Allan Kardec se defendendo. Jamais. Porque não se importava, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então, quando eu quero defender muita coisa, muitas vezes é porque eu não tenho certeza. É porque eu não tenho bem certeza. Então, se a pessoa me chamou de feio, é porque de repente eu não me considero bonito. E se eu me chateei com aquilo. Agora, se eu não estou nem aí, se eu sou feio, e se eu sei que eu sou feio, e daí? Eu sou feliz assim? Não me importa o que os outros pensam. Agora, o que Allan Kardec nunca deixou de defender foi a doutrina, o espiritismo. Então vocês vão ver que cada acusação ao espiritismo, ele respondia com educação, trazendo o texto do que a pessoa tinha escrevido, colocando as falácias que ali teriam naquele texto e colocando o porquê aquilo era verdade. Então, Allan Kardec, ele sim fazia a caridade moral. E eu acho que a gente precisa começar a imitar um pouquinho nossos mestres, né? Primeiro Jesus, é lógico, mas
imitar Jesus, né? Pelo menos dizer o que ele faria. É lógico que ele está a existências inimagináveis da nossa evolução, mas pegar o seu ensino e já saber que não é uma utopia e que a gente pode sim querer em um processo de educação, de evolução, devagarinho ir de encontro a ele, já é um grande passo. É um grande passo. E também o nosso mestre Leonês, porque como Jesus ficou esquecido, apagado, debaixo, muitas vezes, de muitos outros fatores do homem em 2000 anos, Allan Kardec está só 100 e poucos anos do que ele escreveu. E muitas pessoas, às vezes, do movimento, acaba esquecendo dos princípios, muitas vezes, desenvolvidos pelo espiritismo de libertação e começa a usar o espiritismo novamente como cercas para cercear, para criar apenas normas, né? Então, meus irmãos, talvez até peço desculpa se fugir um pouco do tema tradicional, que é sempre trazer consolo, né? Hoje trouxe mais talvez instrução do que consolo, instrução não minha, né? Instrução que nos veio aqui aleatória e fui colocando um pouco com as minhas ideias, é lógico, mas gosto muito sempre de poder me expressar aqui. Coloquem aí o que vocês pensam, o que vocês acham, coloquem perguntas, podem colocar aí as perguntas, mas assim, né? Estamos aí então iniciando esse novo ano, o Evangelho de Jesus está aí realmente como um manual de conduta para o ser humano. Temos agora uma página em branco para nós escrevermos o que nós queremos desse ano para a nossa vida. E vocês façam isso, escrevam o que vocês querem, escrevam o que vocês querem melhorar. E aí não se preocupem em alcançar isso. Exercitem a fé, vão trabalhar com amor, com carinho. Encontrem um equilíbrio de tempo para a família de vocês, para o trabalho, para a espiritualidade, para o seu lazer, para o seu repouso, que com certeza vocês vão alcançar o objetivo de estar aqui na Terra. Com esse equilíbrio pequeno, em cada área dessa, família, trabalho, espiritualidade, lazer, repouso, pode ser considerado uma chave de sucesso. E na espiritualidade é a expressão. Vamos então ler um pouco Jesus lá no seu princípio, lá na sua base, e assim praticar um pouco a caridade moral para com o próximo e para com nós mesmos, né? Então, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira, façam sua prece de encerramento, mentalizem a casa aqui, a qual vocês já conhecem, e dia 1º de fevereiro, às 19 horas, estaremos aqui iniciando as atividades da casa, com explanação do Evangelho, seguido de passe. A nossa primeira atividade do ano é sem agendamento, é simplesmente chegar na casa, quem quiser receber um passe, mas vai precisar estar passando pela explanação do Evangelho, que vai ser uma meia horinha das 7, 7h30, e na seguida, então, o passe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um feliz 2022 a todos.